Olá, meus irmãos e amigos, um bom dia na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes com Jesus, porque Ele tem nos abençoado grandemente. Vamos meditar na palavra do Senhor, em João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, essa leitura é muito conhecida. Esse versículo todos sabem de cor. Deus me revelou em sonho que muitos que dizem cristão não estão vivendo verdadeiramente este amor, o amor de Deus. Nós vemos aqui em 1 João 1 João capítulo 3 e verso 16. Nós lemos a leitura oficial em João 3,16. Agora 1 João 3,16. O que diz? Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meu amado, você que nos assiste agora, você daria a sua vida por um irmão? Não um irmão carnal, irmão da igreja. Daria? Se um irmão fosse condenado à morte, você entraria no lugar daquele irmão e falaria assim para aquela pessoa que condenou: olha, eu vou no lugar dele. Você iria? Eu vou morrer em lugar dele. Supomos que o pastor Joaquim foi condenado à morte pelas autoridades. Embora que no Brasil não tem pena de morte. Você iria chegar lá e falar: olha, o pastor Joaquim foi condenado à morte, eu vou no lugar dele. Pode tirar a minha vida. Você faria isto? Faria? Você faria isto? Você faria isto? Esse é o verdadeiro amor. Mas, irmão Demar, não estou entendendo. Jesus fez isso por você. Foi. Quem era para morrer na cruz éramos nós. Éramos nós que teríamos que morrer na cruz. Jesus se entregou por nós ali na cruz. Só que nós éramos perdidos. É lógico que Jesus morreu há 2000 anos atrás. Nós não éramos nascidos. Mas para Deus nós já existimos. Jesus não morreu por aquela geração daquela época. Jesus morreu por aquela geração, pela próxima, pela outra, por nós hoje. A morte de Jesus não foi só para aquela geração daquela época, para todas as gerações que se seguiram após. Ou seja, até nós, no nossos dias de hoje, todas as pessoas que estão perdidas e alcançadas pelo sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Vemos aqui também no 1 João capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens e vendo seu irmão necessitado, cerrar as suas entranhas e negar ajuda, como estará nele a caridade de Deus? Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Estamos falando do amor.
Estamos falando do amor. Aqui em 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama e é nascido de Deus, e conhece a Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Vamos fazer aqui uma reflexão. Eu estou na igreja, congrego numa certa denominação, num certo ministério. Eu gosto de tal irmão, tal irmão, tal irmão. Mas aquele irmão fulano eu não gosto. Não gosto. Não tem jeito. Eu não consigo gostar dele. Ele é uma pessoa muito difícil. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estavam da glória de Deus. Mas nós vemos aqui uma outra referência bíblica, aonde nós podemos observar aqui que Romanos 2, capítulo 2, versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. E por que nós, que somos pecadores, Deus é santo, Deus é soberano, Deus não faz acepção de pessoas? Por que nós vamos fazer acepção de pessoas? Porque nós, que somos miseráveis pecadores indignos, vamos fazer acepção de pessoas? Gosto de irmão fulano, cicrano, fulano, mas daquele eu não gosto. Não vou com a cara dele. Você está equivocado, completamente fora dos parâmetros cristãos. O nosso Deus, ele é amor. Aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz que se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, ele é mentiroso. Ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que ele está vendo todo dia, ou todos os cultos, ele não ama. Como é que ele pode amar a Deus se ele nunca viu? Aquilo que você está vendo, você não está amando, como é que você vai amar alguém que você nunca viu? É mentiroso, então. Temos que amar uns aos outros, porque Deus nos amou primeiro. Meus amados, aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim: mas sobretudo tende ardente caridade, ardente amor, um amor que arde nos corações, uns para com os outros, ardente amor por aquele irmão, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados. A caridade cobrirá uma multidão de pecados. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis em que o amor de muitos está se esfriando. E ultimamente está se esfriando o amor, não só pelos irmãos, mas pelo nosso Deus. Eu creio que nosso Deus está olhando do alto para a terra, à procura de alguém que expressa esse amor, alguém que venha amá-lo de verdade. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego
propuseram em seus corações de não se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Eles tomaram a decisão. Nós não vamos curvar diante da estátua. Não vamos. A Bíblia não fala expressamente, mas eu creio que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles conversaram entre si e tomaram a decisão. Olha, nós não vamos curvar. A Bíblia não fala também, mas eu creio que alguns deles poderiam até falar, olha, mas o rei falou que quem não se curvar vai ser morto na fornalha de fogo ardente. Eu não vou. O outro falou, bom, você não vai também, eu não vou. Eu creio que foi mais ou menos assim que aconteceu. Tomaram uma decisão unânime de não se curvar diante daquela estátua. Então, meus amados, vieram gente de todas as nações, pessoas, lá na Babilônia, na cidade de Babilônia, lá onde estava a estátua, bem precisamente próximo ao Palácio Real de Nabucodonosor, vieram centenas de milhares de pessoas para a inauguração da estátua do rei. Afinal, era um grande evento. E Nabucodonosor, ele tinha um domínio sobre 120 províncias. Ele era um homem muito conhecido, famoso. E todos respeitavam ele, admiravam a sua coragem, a sua bravura. Era um homem que vencia todas as batalhas, tinha um exército muito grande, poderoso. Nabucodonosor era um homem extremamente rigoroso, cruel. E ele determinou que quem não se curvasse diante da sua estátua de ouro que ele tinha construído, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Chamou a banda de música com todo tipo de instrumentos. E ali foi determinado que tocasse aquela banda de música. Ao final daquela música, todos deveriam curvar-se diante da estátua. E ali, quando terminou aquela música, o rei falou, curvam-se todos. Milhares de pessoas, convidados de todas as nações, se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Mas três homens, que eram eunuco, que trabalhava no palácio do rei, que era hebreu, tinha sido trazido de Israel como escravos e trabalhavam dentro do palácio, servindo o rei. Esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam frequentemente dentro do palácio, servindo o rei e sob a serviço do rei. Tomaram a decisão de não se curvar diante da estátua. Quando foi tocada a música, que todos se curvaram, eles permaneceram em pé. E alguém já foi logo comunicar ao rei. O rei Nabucodonosor, tem três jovens que não se curvaram, três pessoas lá que não se curvaram, estão em pé. O rei falou, então traga a minha presença. Quando trouxeram os três jovens, que ele olhou, ele assustou, mas vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não se curvaram? Logo vocês, que trabalham aqui comigo, que deveriam me respeitar, me considerar, que deveria ter respeito para comigo, me obedecer. Mas eles disseram, ó rei, Daniel capítulo 3, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos,
é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de ira, de furor, e mudou seu aspecto, e mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes a mais. 7 vezes a mais. E deu a última chance para eles. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, se vocês não se curvar diante da estátua, serão lançados na fornalha. Tocaram a banda de música. Quando terminou a música, ele falou, e agora? Vocês vão curvar? Não, não vamos curvar. Então, deu ordem, o rei Nabucodonosor deu ordem para os soldados que amarrassem e lançassem na fornalha os 3, amarrados, pés e mãos. Os homens que lançaram na fornalha morreram na porta da fornalha, de tão quente que estava. E eles foram lançados lá dentro da fornalha, os 3. Caíram lá dentro. E o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego os guardou dentro da fornalha. Eles não morreram queimados. Não morreram queimados. E o rei olhando disse, mas não lançamos 4 lá dentro? Lançamos 3? Como é que eu estou vendo 4? Lançamos 3, eu estou vendo 4. E o quarto é a semelhança dos deuses. O semblante dele é o semblante dos deuses. Era diferente. Era Jesus Cristo que estava lá com eles, o nosso Deus. Lá em Isaías capítulo 43, e versículo 2. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Elas não te submergirão. Se passarem pelo fogo, não te queimarás. Nenhuma chama arderá em ti. E aqui nós vemos que, após o que aconteceu, o rei fez um decreto. No capítulo 3, versículo 29 de Daniel, o rei fez um decreto assim, por mim é feito um decreto, pela qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como este, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que amou a humanidade. É o Deus que amou a humanidade. E deu seu Filho unigênito. É o Deus verdadeiro. Não há outro Deus. Os homens inventam deuses e mais deuses de todo tipo de material, de gesso, de pedra, de bronze, de madeira. Deus de todas as formas. Pintura nas paredes, nos carros, Deus de todas as formas. Deus que eles nem sabem o nome, nem o significado daquele nome. Para adorar. O único que devemos adorar é Deus. O nosso Deus amado. Somente Ele deve ser adorado. Somente Ele. A irmã Demar e Jesus Cristo. João capítulo 10, verso 30. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando você está adorando o Pai, você está adorando o Filho. Quando você está adorando o Filho, você está adorando o Pai. Amém? Não tem separação. Jesus disse, nós somos um porque o que Deus fala, Jesus aprova. O que Jesus fala, Deus aprova. As naturezas são iguais. As naturezas, os dois são iguais. É a mesma pessoa, porque não existe separação. É um só. É um só.
É como o homem, na Bíblia diz que quando o homem casa com a sua esposa, tornarão ambos uma só carne. Ambos uma só carne. Quando o homem casa com a sua esposa, está lá em Gênesis, ambos uma só carne. Lê na sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 2, verso 24. Ambos serão uma só carne. Não pode ter entre o casal separação. A mulher não concorda com o marido com aquilo, o marido concorda com a mulher com aquilo, tem que ser unânime, os gostos iguais, senão o casamento não permanece. Acaba. A união entre pai e filho, filho e pai, não existe. Aqui na terra o filho às vezes quer tomar a herança do pai. Aqui na terra o filho muitas vezes ele quer ser mais que o pai. Ou quer ficar com a herança, com a propriedade do pai. O filho às vezes quer ser melhor que o pai. Lá na glória não. É diferente. Quando Jesus concluiu a sua obra aqui no Calvário, que chegou lá no céu, que ele ressuscitou ao terceiro dia, o Pai deu para ele toda a glória, todo o poder. Aí ele veio até os discípulos e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder o Pai deu a ele. Mas não é porque ele tem todo o poder que agora ele é melhor que o Pai. Não. Jesus e Deus é uma só pessoa, porque são unânimes. Cá entre nós, quantos filhos que tiram a vida do pai, que têm ódio do pai? Quando Jesus estava ali na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não disse Pai. Vamos ver aqui? Glória a Deus. Vemos aqui que Jesus, ele, naquela ânsia da morte, ele disse: Pai, perdoa esses, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. 3:34. Pai, perdoa esse que não sabe o que fazem. Aqui no livro de Mateus, capítulo 27, verso 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não disse meu pai, ele disse Deus meu. Porque naquele momento, ele não quis se colocar como filho, e sim como servo. E como servo, ele não poderia chamar Deus de pai. Ele poderia chamar Deus de Deus. Deus. Então nós temos Deus como nosso Deus. Ele é nosso Deus, que nós adoramos. E naquele momento, se Jesus falasse que seria pai porque me desamparou, os judeus iam fazer a maior algazarra. Olha, o pai dele desamparou ele. Então ele citou: Deus meu, por que me desamparaste? Então entenda como você achar a sua opinião. Conforme a sua opinião. Minha opinião é essa, que para que os judeus não fizessem ali alguma colocação, não fizessem ali não entendessem de forma errada. Então Jesus colocou o Pai como Deus. Ele se colocou na condição de servo. Deus meu, por que me desamparaste? Né? É isso, meu irmão, meus amados. Então, eu creio que Jesus, ele, sendo filho de Deus,
Naquele momento, o pai, eu creio que virou as costas para não ver o sofrimento do filho. Porque o filho estava fazendo um sacrifício muito grande, morrendo pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que possamos cada dia mais, irmãos, meus amados, vivemos pelo amor de Deus, pela graça de Deus, na presença de Deus, unidos numa só fé, num só amor. Que não venha existir entre os irmãos, entre o corpo de Cristo, alguém que goste de alguém e não goste de outro. Que sejamos unânimes, unidos. Não importa qual seja o ministério. Mas o que está acontecendo ultimamente é que muitos irmãos de muitos ministérios não gostam de irmãos de outros ministérios. Isso é contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Não pode alguém de uma igreja não gostar de alguém de outra igreja. Todos são o mesmo corpo de Cristo. Todos vivem a mesma fé, servem ao mesmo Deus. Como pode alguém se diz ser cristão e viver separado de irmãos de outro ministério? A minha igreja é certa. Somente a minha igreja que vai entrar no céu. Como você pode dizer isso, meu amado? Como é que nós podemos dizer isto? Que somente a nossa igreja é certa. Somente nós somos santos. Somente nós vamos entrar no céu. Quem tem a chave do céu é você, sou eu, somos nós que temos a chave do céu. Somos nós, somos o porteiro do céu que deixa entrar quem nós queremos. Irmão não vai entrar no céu porque aquele irmão, pelo que eu sei, ele não vive condizente com a palavra de Deus. Não vive conforme a palavra de Deus. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Às vezes eu estou coando um mosquito, engolindo um camelo. Então, meus amados, que possamos viver segundo a palavra de Deus, no amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. E não é amar somente os irmãos da igreja. Não é amarmos somente irmãos do nosso ministério, de outros ministérios. Amarmos todas as pessoas. Amarmos todas as pessoas. Até o nosso pior inimigo. Temos que amar. Aqui em São Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 44, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Está vendo, irmãos? Agora uma pessoa que é meu inimigo, se diz ser meu inimigo, eu fico sabendo. O Maldemar, tem alguém lá que não gosta de você. Eu falo, não, mas ele não gosta de mim, mas eu amo ele, eu gosto dele. Aí na hora da oração, Senhor, abençoa o fulano. Abençoa ele, tem misericórdia dele. Salva ele, abençoa a vida dele. É difícil, né, meus amados? Alguém que persegue a gente, né? Como o rei Saul perseguia Davi. Em um certo momento, Saul estava dormindo em uma sombra de uma árvore, no meio do mato. E Davi vinha vindo, fugindo, quando viu, deparou com Saul, dormindo. Alguém disse, Davi, aproveita, Deus entregou Saul na tua mão. Mata ele agora, Davi, mata ele, tira a vida dele. Tá dormindo, é só se chegar e cortar o pescoço dele. Davi falou, eu não, tocar no ungido do Senhor jamais. Davi foi lá e cortou apenas um pedacinho da capa que Saul usava e guardou aquele pedacinho com ele. Cortou um pedacinho da capa que ele estava vestindo e guardou com ele. Uma certa ocasião, mais na frente, aconteceu o contrário. Saul encontrou com Davi e queria matar Davi. Falou, agora eu te mato, não tem saída. Você está num lugar que não tem como você fugir, eu vou te matar agora. Aí Davi pegou aquele pedacinho de capa e mostrou. Saul, dá uma olhadinha nessa pedaço de capa que está na minha mão aqui. Essa capa de couro que está aqui. Dá uma olhadinha aqui. Mais ou menos assim, né?
Saul falou, o que daí? O que é isso? Falou, isso aí? Olha nas suas vestes aí, na sua capa aí. Esse pedacinho que tá faltando aí na sua veste aí, ó, na sua capa, esse pedacinho está na minha mão. Deus me entregou você na minha mão, eu não matei. Não te matei, não tirei a sua vida. Por que você quer tirar a minha vida agora? E Saul reconheceu que Deus tinha entregado ele na mão de Davi. Davi não fez aquilo o mal com ele. Então, se Davi não fez o mal com ele, jamais poderia fazer com Davi. Então, meus amados, que possamos cada dia mais, vivemos pelo amor, vivemos no amor, amando. Essa palavra é para nós, possamos cada dia mais vivenciarmos o amor de Deus em nossas vidas, para que possamos viver segundo a vontade de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Se você gostou dessa mensagem, dessa palavra, eu peço que você compartilhe com demais irmãos e amigos, parentes, essa mensagem, compartilhe com eles. Deixa também um joinha para comprovar que você gostou da mensagem. E peça às pessoas que se inscrevam no nosso canal do irmão Aldemar Alfredo, para que mais mensagens que Deus nos entregar, vamos compartilhar com vocês. Vocês vão ser notificados dessa mensagem e receber gratuitamente no seu celular essa mensagem, as mensagens que Deus nos entregar. Fiquem todos na paz do nosso Deus e Salvador Jesus. Amém?